Boa noite a todos. Hoje a IFMSA Brasil Unioeste Francisco Beltrão. Nós vamos fazer o segundo dia do evento Fight Like a Girl, Combate à Violência contra a Mulher. E ele é realizado em função do mês de agosto, Lilás, que é de conscientização e combate à violência contra a mulher. O link do formulário ele está na descrição do vídeo e será aberto ao final da palestra. E as perguntas podem ser realizadas no chat e serão respondidas ao final da palestra. O evento contará com a presença da médica psiquiatra doutora Luana Zen, com experiência no CAPS 2, CAPS AD, Sim Paraná, Ambulatório, APAI e APAI Toledo. E ela foi docente da disciplina de psiquiatria no curso de medicina na Federal do Paraná. E ela presta consultoria médica para a empresa Prat Dona Tuzi. Bem-vinda, doutora. Ok, boa noite. Boa noite. Então, o tema que me foi proposto, né, foi sobre a violência física e emocional contra a mulher. Foi um tema que é a primeira vez que eu estou falando sobre. Foi muito interessante, foi muito legal pesquisar sobre esse tema, né, a gente, até porque acabou casando, né, com uma situação, até vou passar o próximo slide para falar sobre, né, que foi uma situação que aconteceu aqui na nossa cidade, Toledo. Inclusive foi transmitido nas redes nacionais, né, que foi um caso de violência, tortura e cárcere privado. Era uma moça, né, essa daqui são imagens da parte da face dela, né, foi agora em julho de 2021, ela era casada já há vários anos, ambos já tinham um filho de 12 anos de idade, e passou esse tempo todo, né, acredito que 12, 13 anos pelo relato dela, né, isso nas entrevistas que ela deu, sofrendo agressão, né, essa pessoa que estava aqui do lado, era o esposo dela, né, isso aqui é uma foto de rede social, e ele fazia com que ela provocasse as lesões nela, né, e isso por pequenos motivos. Por exemplo, se ela falasse determinadas palavras, ou se ela não obedecesse ele, obedecesse as ordens, ele fazia ela se machucar, né, que ela tem esses arranhões em faces, nos lábios também ela tem cicatrizes, porque ele fez ela costurar a própria boca, perfurar a língua com pedaços de prego, e isso tudo sendo vivenciado junto com o filho, né, o filho ele acabou presenciando isso. E ela não podia sair de casa, ela era vigiada, tinha câmeras, né, então ela não tinha como pedir ajuda, ela não tinha contato com ninguém, não tinha familiares, e acabou passando esse tempo inteiro quieta, né, ela estava num estado de desnutrição, inclusive, bem acentuado. E quando ele falou que, eu não lembro direito, alguma coisa que ela não pudesse fazer, e se fizesse, ela ia ter que furar os próprios olhos, daí ela se assustou com isso, falou que não faria e acabou fugindo de casa, né? Fugiu de casa, procurou a delegacia de mulher, e hoje tanto ela quanto o filho estão abrigados. Ele foi preso, né? Então teve um desfecho que infelizmente não é o desfecho de muitas mulheres, né? Que acabam falecendo, né? Em consequência de próprio feminicídio, né? Que nós chamamos. E ele acabou falando que ela era doente mental, né? Que é sempre esse discurso, né? A mulher que eu trabalhei em torno de, acredito que uns 10 anos no SUS, né? Então eu ouvia muito isso, assim, a mulher é a louca, né? A mulher, então ele falou que ela era doente mental, que ela era louca, e que ela mesmo que produzia esse tipo como se fosse uma autoagressão. Mas se você parar para pensar, né, mesmo que fosse uma situação dessa, vamos supor que ela realmente estivesse provocando isso, né? Mesmo assim, que tipo de pessoa que está do lado e não leva
essa pessoa para consultar ou que não leva para buscar algum tipo de atendimento, né? Então, mesmo assim, não é justificável. Enfim, né? Ele tentou justificar, não deu certo, tinha provas, né? E ainda bem, nesse caso teve um bom desfecho e ele tá preso, né? Ainda tá preso. Mas foi recente, agora foi em julho, né? Agora desse ano. A gente, de uma forma geral, por isso que eu falei que eu achei interessante, porque quando a gente olha os números, assim, a gente acaba vendo que a situação é muito pior do que a gente imagina, né? A gente tem estudos que mostram que nos últimos 30 anos os casos mais do que dobraram, né? Esses casos eles vêm aumentando, né? E não diminuindo como deveria ser, mesmo com sancionado a Lei Maria da Penha, isso não tem feito com que esses casos diminuam, né? São 536 mulheres agredidas por hora, né? Então, se fizer um cálculo aí, por dia, por mês, né? Quantas mulheres que são agredidas um volume considerável, né? É considerado como violência doméstica, né? Isso através da Lei Maria da Penha, caracterizado como qualquer ação ou até omissão motivada simplesmente pelo gênero. Então, isso também me chamou a atenção, porque quando a gente fala gênero, claro que a mulher sofre mais agressão, né? Mas quando a gente fala de gênero, isso inclui o gênero masculino. Então, o homem pode também sofrer violência doméstica, assim como a mulher, né? E isso, se resultar em morte, lesão, qualquer tipo de sofrimento psicológico ou até moral, né? Ou até patrimonial, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Do que é violência patrimonial, isso em âmbito familiar. Então, a gente tem, agora em 7 de agosto de 2006, foi sancionado a Lei Maria da Penha, né? Que a Maria da Penha foi uma senhora que foi quase, né? O marido tentou matá-la 2 vezes, né? E ela começou, então, se dedicar à causa e daí que surgiu essa lei de proteção, né? A gente fala de proteção à mulher, mas como eu falei ali, não fala só da mulher, fala motivado pelo gênero, né? Então, a gente tem, eu me propus a falar sobre violência tanto psicológica quanto física, mas a gente tem vários tipos de violência que a mulher pode sofrer e sofre, né? A violência física acaba sendo, né, lesão tanto da integridade quanto da saúde, né, da mulher, como o próprio nome já fala, psicológica também, tanto em relação à saúde emocional ou mental, mas também à liberdade, né, da mulher escolher, né, o que ela fala, como ela se veste ou como ela vai se portar. A violência sexual, que é forçar ou intimidar a mulher a ter uma relação sexual que ela não deseja. Então, inclusive isso no âmbito doméstico e no âmbito familiar pode acontecer mesmo com mulheres casadas. A violência patrimonial é um tipo de violência em que tem uma questão de ou destruir, ou subtrair, ou reter os bens, valores ou direitos, né? A gente também vê isso também, né? A questão das pessoas, de um parceiro, né? Se apossar ou acabar roubando ou manipulando essa mulher para que ela passe, né, os bens ou que tenha, que retire o dinheiro dela, né, isso eu já vi inclusive em consultório, né, e a violência moral, né, caluniar, difamar ou cometer injúria em relação à mulher. Então, falando, né, como eu falei, ele parece brincadeira, mas não é, porque às vezes o homem tenta fazer como se fosse como se ele estivesse brincando, mas isso acaba causando um dano psicológico e em relação à saúde mental da mulher, né? Principalmente, como eu botei ali, expor a mulher a situações humilhantes em públicos ou xingamentos, às vezes, em públicos, né, como vadia, imprestável, retardada, vagabunda, né,
ou que nem eu falei antes, que foi o que motivava, às vezes, a violência em relação àquele caso que eu trouxe, que foi determinar o jeito que a mulher se veste, pensa, come ou se expressa, ou até o jeito que ela fala, então queria mandar, inclusive, do jeito dessa mulher falar, criticar tudo que ela faz, falando que aquilo ali é ruim ou que é errado, né, ou criticar o corpo, isso acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né, criticar o corpo ou o intelecto da mulher de uma forma ofensiva na frente dos outros, né, não precisa ser, para a gente falar em violência psicológica, não precisa ser na frente dos outros, mas isso né, acaba acontecendo, acredito que muitas das pessoas já devem ter presenciado esse tipo de situação. E qual que é o perfil do agressor, né? Esse primeiro caso, quando você vê o tipo de comportamento que essa pessoa tem, você já logo pensa numa personalidade antissocial ou de uma pessoa narcisista, né? Ele mais, acredito que um antissocial, né? Uma pessoa que já tinha outros comportamentos né, condizentes, então... falando bem brevemente, né, o antissocial é um tipo de transtorno de personalidade, né, é o sociopata, né, chamado também de sociopatia, onde a pessoa ela não consegue ter empatia, ela não consegue se colocar no lugar do outro, e para ser antissocial tem que envolver atos, né, que são contra a lei, que são ilegais, né. Então, não necessariamente coisas não necessariamente matar, né, que nem quando o pessoal pensa em antissocial, já pensa em serial killer, mas não necessariamente, né, mas fazer coisas contra a lei. E o narcisista, ele também tem essa dificuldade de empatia, ele não consegue empatizar, ele não consegue se colocar no lugar do outro, inclusive ele se coloca acima do outro. Tem um comportamento de achar que ele é superior, né, quando ouve falando, fala em proezas, fala em coisas que ele faz como se fossem coisas extraordinárias, e quando você vai descobrir não é nada daquilo que ele está relatando, né. E uma característica dos transtornos de personalidade, mas principalmente desses dois, é que a culpa sempre é do outro, né? Então, eles não conseguem ter essa questão de sentir, de entender a culpabilidade dele nas ações. Então, sempre o culpado vai ser o outro. Então, é muito difícil você conseguir tratar ou você conseguir modificar um indivíduo desse, porque se ele não consegue nem entender que aquilo que ele está fazendo é errado, fica quase... O antissocial é quase impossível, né, de tratamento, assim, não tem muito o que fazer. O narcisista ainda você consegue, aos poucos, né, pelo menos ter um pouco de melhora. E nada impede que os dois andem juntos, que eles andam junto numa quantidade, né, de pessoas, assim, considerável, né, que daí já é um desastre. Já é ruim você ter um parceiro, né, ou parceira, mas são características, são personalidades, né, transtornos de personalidades mais masculinas, mas se um já é um estrago, os dois juntos realmente é muito difícil você conviver, né. E essas pessoas que são agressoras, assim como esse indivíduo que eu citei, são pessoas comuns dentro da sociedade, então a maioria das pessoas não consegue, fora da sociedade, né, como eu botei ali embaixo, tem uma vida social, são réu primário, com bons antecedentes, né, muito deles, às vezes, até perfeitos perante a sociedade, às vezes essas pessoas assumem cargos políticos ou cargos públicos ou até dentro de igreja para montarem um cenário em relação a si mesmo que como se fosse para proteger o que eles realmente são por trás, né. Existem também os que são briguentos, né, que têm dificuldade de controle, né, de controle em relação aos seus próprios impulsos, então esses são briguentos tanto fora de casa quanto dentro de casa, mas a maioria possui esse disfarce, né, para a sociedade diferente daquilo que eles são dentro de casa. E geralmente são controladores, né,
costumam invadir a privacidade dessas mulheres, acessando redes sociais ou muitas vezes nem deixando, né? Isso eu já vi também em consultório, não deixar ter celular, não deixar, como se o parceiro tivesse que deixar alguma coisa, né? Isso que acho que a discussão seria até em relação a isso, né? Como se o parceiro tivesse que deixar alguma coisa, né? Mas que não deixa ter celular, não deixa ter rede social, não pode ter WhatsApp, né? Justamente nessa tentativa de controle, né? E são, como eu ia falar, né, são ciumentos e possessivos, né, na maioria das vezes. Tem uma baixa autoestima, uma dificuldade de tolerar frustração e não lidam bem com críticas, tendem a se irritar com muita facilidade. E tem esse perfil machista, né, que infelizmente é um perfil ainda muito presente na nossa sociedade, né, tendo uma crença de que a mulher tem menos direito e menor valor, né, em relação aos homens, né. Alguns possuem associação com o uso de álcool, né, que pode estar envolvido em até 39% dos casos, né, de agressão, ou outras substâncias ilícitas. Isso acontece bastante, como, né, a Juliana falou ali no começo, já trabalhei em CAPS AD, né, que é um CAPS de álcool e drogas, né, AD de álcool e drogas, né, CAPS, para quem não sabe, são onde vão os transtornos mentais severos e persistentes, então é como se fosse um meio aí entre o ambulatório, que são para casos mais leves, né, de moderado risco, que nós chamamos, e aqueles que envolvem internamento. Então, o CAPS serviria justamente para evitar esses internamentos, né. E quando a gente fala principalmente de cocaína, né, a cocaína ela causa bastante, além de uma paranoia em relação à parceira, né, achar que a parceira está traindo, inclusive com quadro psicótico de ver câmeras dentro de casa, ver coisas que a parceira não fez, ainda tem a questão de tanto quanto está em abstinência, tanto quanto, principalmente quando está em uso, de ser agressivo, né, e isso realmente pode causar um quadro de violência, mesmo naquelas pessoas que não possuem uma tendência, mas quando estão em uso dessa substância, infelizmente isso pode acontecer, isso eu já vi acontecer com bastante frequência, são pessoas que não são violentas, são pessoas tranquilas no dia a dia, e quando fazem uso de cocaína, cocaína e crack, né, que é outra substância também que faz bastante isso, ficam bastante violentos. Geralmente, essas pessoas, elas são casadas por um longo período, né, geralmente são os cônjuges que fazem esse tipo de agressão, né, geralmente são jovens e em uma união estável. Os dois tipos de violência mais comuns são realmente a física e a psicológica, e a maioria são casados por bastante tempo, né, por mais de 10 anos de duração de casamento. A maioria é empregado, possui renda fixa, mas possui baixo nível socioeconômico, né, baixa escolaridade. Desculpa, passei aqui direto, então, só um pouquinho. Então, isso daqui é o ciclo de violência contra a mulher. Isso daqui entra também nos relacionamentos tóxicos, né? Se você olhar o ciclo do relacionamento tóxico, você consegue, às vezes, até entender, isso eu até já mostrei dentro de consulta médica para as mulheres, essas fases, né, elas são clássicas, onde o primeiro estágio é a tensão, onde vem as brigas, né, que são brigas com xingamentos, com humilhações, com provocações. Isso vai para um segundo estágio, que é quando essa pessoa, ela explode, né, e acaba cometendo, daí sim, a violência, mas sempre tem esse estágio de tensão, onde tem as brigas, né, brigas com mais brigas verbais e mais violência psicológica, né, através de humilhações, de ofensas, de xingamentos, né.
Daí, no segundo estágio, já é uma coisa um pouco mais física, né, onde existe a violência também sexual, né, com sexo forçado, e daí a violência física, propriamente dita, as agressões. E, infelizmente, o terceiro estágio é a fase da lua de mel, onde é como se esse parceiro tivesse um baita de um arrependimento em relação ao que ele fez, pede desculpas, fala que vai mudar, que aquilo nunca mais vai acontecer, e geralmente esse parceiro ele muda durante algum tempo. E isso faz, às vezes, a gente olha de fora, né? A gente tem que cuidar muito eu tenho muito cuidado, assim, acho que, né, até por causa do meu trabalho com crítica, né? Em relação às coisas que acontecem com os outros. Então a gente fica pensando assim, mas essa mulher gosta de apanhar, já ouvi muito isso. Essa mulher gosta de apanhar, porque não é possível, né? Por que ela se mantém nesse relacionamento, né? A gente não tá dentro ali, não tá sabendo o que tá acontecendo. E o que eu vejo que acontece com bastante frequência é devido a essa fase de lua de mel, que as pessoas se mantêm nesses relacionamentos porque elas realmente acham que aquele parceiro vai mudar, né? Como eu coloquei ali, né? Por que elas não se separam ou procuram ajuda? Eu acredito que essa fase da lua de mel seja um dos grandes responsáveis, porque a pessoa, obviamente, ela não quer separar, ela quer acreditar que aquele parceiro vai mudar, né? E ela acredita, e ele faz, né? Através de uma manipulação, ele faz realmente essa pessoa acreditar nisso, né? Mas infelizmente a tendência, né? Eu até vou falar disso um pouquinho mais para frente. A tendência é piorar, né? A violência ela tende a ir piorando com o tempo, né? E daí até coloquei ali, né? Muitos deles podem ter um outro transtorno de personalidade, que é a personalidade dependente. Na verdade, a junção entre a personalidade narcisista, antissocial, casar com uma pessoa que tem uma personalidade dependente, né, um transtorno de personalidade dependente, onde a personalidade dependente ele necessita muito do outro para ter aprovação, assim, são pessoas extremamente inseguras, não conseguem tomar decisões ou não conseguem fazer nada sozinho, e essas pessoas às vezes se mostram fortes, né, e acabam casando um transtorno de personalidade com o outro, né. E além de várias outras, né, eu vou falar um pouquinho sobre o perfil dessa mulher, mas até para a gente evitar esse julgamento, porque tem essa questão, né, pode ser um transtorno de personalidade, pode ser uma dependência econômica, pode ser medo, né, medo porque a gente sabe hoje a questão da justiça brasileira, não, acho que talvez até em muitos lugares, de não prover todo esse suporte que às vezes essa mulher precisa, né? Então, às vezes até com medo de morrer, de acontecer alguma coisa com o filho, perder guarda de filho, que eles fazem muito isso, né? Se você separar, eu vou tirar a guarda. Você acha que juiz que vai, principalmente quem tem um poder aquisitivo maior, que juiz que vai dar a guarda com uma pessoa igual a você? Então, existem várias coisas que podem estar envolvidas e que fazem essa mulher ela se manter nesse relacionamento. Então, 34%, né, dessas mulheres que sofrem violência quanto adultas, elas já sofriam violência dentro de casa quando criança, né, com um pai violento, com um pai que às vezes já agredia essa mãe. Então, a gente sempre fala, né, a tendência da pessoa, quando ela escolhe um parceiro, ou ela escolheu um pai, ou ela escolheu o oposto do pai. E eu vejo muito o fato de se repetir aquilo que se repete, aquilo que aconteceu na infância, a pessoa reproduzir quando adulta, né? Então, é muito comum a pessoa que por exemplo, filha de dependente de álcool, né, ou alcoólatra, como a sociedade chama, casar com uma pessoa que possui as mesmas características, né? Quem olha de fora pensa assim, poxa, mas a pessoa tá né, passou a infância inteira apanhando e tá de novo, né, nessa situação, mas é justamente por causa disso, né, a questão do inconsciente, buscar, né, buscar aquilo que já é conhecido, né. Então, por mais que aquilo é doloroso, é o que a pessoa conhece, é o que ela está acostumada. Então, existe uma tendência a se reproduzir isso e escolher um parceiro igual,
ao que era o pai ou que ela sofria na infância, né? A gente tem uma estatística alta, né, dependendo do estudo e até do lugar, né, mas chega a 50%, por exemplo, das mulheres que já sofreram algum episódio, né, de violência doméstica, né. Eu botei cuidado no sentido de que muitos de vocês, né, vão fazer, né, estão fazendo medicina, às vezes vão para uma OBS, né, uma unidade básica de saúde, um pronto atendimento, e essas mulheres, elas não procuram ajuda não pela violência, não pelo parceiro, não pelo que aconteceu, mas pelas lesões, né? Então, a gente olha essas lesões, a gente tem que desconfiar, porque para a mulher é sempre, eu caí, eu escorreguei, eu bati o rosto na parede, eu já vi mulher com olho roxo falando para mim que bateu na maçaneta da porta, poxa, para sentar uma maçaneta da porta, né? Assim, então isso eu acho que tem que ser pensado. A gente às vezes olha e não quer se incomodar, fala, nossa, mas eu vou ter que denunciar, chamar serviço social e fazer um monte de coisa, mas isso eu acho que tem que ser pensado quando você vê qualquer tipo de lesão suspeita. E como eu falei, os estudos mostram que as agressões tendem a aumentar ao longo do relacionamento, então a tendência é piorar. Essa mulher, ela fica no relacionamento achando que vai melhorar, mas na maior parte das vezes, e eu vou falar até por experiência, ela vai piorando, né, a situação vai piorando, e o medo maior é acabar acontecendo, resultando, claro, existe a questão do dano físico, dano psicológico, mas o dano maior que é a morte dessa mulher. A maioria, né, a gente tem aqui que a maioria, 56%, depende financeiramente do esposo, né, e isso aumenta o risco de denunciar, né. De uma forma geral, as mulheres ainda são responsáveis, né, pela maior parte dos serviços domésticos, né, e pela responsabilidade doméstica. A maioria, né, 65% das mulheres que estão em idade de trabalhar, elas não trabalham, então acabam dependendo do esposo. Então, fica mais difícil denunciar, né, porque essa mulher, ela fica com medo do que vai ser dela, de morar na rua, de ter que depender dos outros, ou até ter que enfrentar um ambiente que ela não é acostumada, que é um ambiente de trabalho, né. 16% acham que o parceiro vai mudar. Eu jogaria mais, tá? A maioria das mulheres que eu conheço que sofreram violência, elas têm certeza, infelizmente, inclusive nas relações que são tóxicas, né, em que existe apenas a violência psicológica, eu percebo e mostro para as mulheres esse ciclo, né, que eu mostrei para vocês agora, de que existe a fase da lua de mel, de que essa pessoa talvez tenha prometido que ela vai mudar, mas que existe uma grande possibilidade disso voltar a acontecer. E 12% não separam por medo do parceiro, por medo realmente de falecimento, de óbito, de morrerem, né? Então, as consequências, né, são várias, né, 96% tem algum tipo de consequência em decorrência da violência, né, as mais comuns, por isso que eu falei, vou falar novamente, né, quando essas mulheres procuram, elas vão procurar por uma pressão alta, por dor no corpo, por dor de cabeça, por insônia, e daí eu acho que vale a pena perder um pouquinho né, olha, percebe às vezes, eu sempre, quando eu trabalhei no SUS, eu sempre fiz isso, antes de atender o paciente, eu abria o prontuário e olhava todos os atendimentos que essa pessoa já tinha passado, né, justamente para tentar pegar alguma coisa ali que ela não vai me contar, né, então quando vocês chegarem ao momento de atendimento, eu sugiro mesmo para vocês, até porque, às vezes, tem ações, né, condutas que os outros colegas tomaram para a gente não ficar, né, tentando secar gelo ali, né, patinar na mesma situação e não conseguir ajudar aquela pessoa, né. A maioria, né, 41%, possuem sentimentos de tristeza,
de irritabilidade, né? 12% se sentem seguras, né? Com sentimentos de não ter para quem recorrer naquela situação, por muito medo, né? E a maioria, se for parar para pensar, a maioria, né, não, realmente não tem, que nem essa moça que eu falei no começo, era muito o que ele falava para ela, você não tem família, você não tem para quem pedir ajuda, né? Então essa pessoa, por exemplo, ela fugiu e foi na delegacia, mas algumas pessoas, né, quanto tempo que ela demorou para isso e quanto medo ela teve, né, de procurar ajuda. Obviamente afeta diretamente a autoestima, né, só parar para pensar em apanhar, eu acredito que, né, graças a Deus nunca passei por isso, mas eu acredito por observar que isso deve ser muito doloroso. Eu acho que quando você toma um tapa, quando você toma um chute, eu acho que isso não fere só o físico, eu acho que isso fere como se a pessoa deve se sentir realmente muito mal por estar passando por aquilo ali e não estar tendo nem oportunidade de revidar, né? Existe a consequência também de estar se privando de uma relação saudável, porque aquela pessoa podia estar com uma pessoa legal, que se importasse com ela, poderia estar passando por N outras situações que não é aquela, né? Enquanto ela está com aquele parceiro, né? A não ser que ela tenha uma relação extraconjugal, né? Obviamente é capaz de não ter, mas, né? Mas somente saindo daquela relação para talvez entrar numa outra mais saudável. Mas para ela entrar numa mais saudável, para a gente atrair coisa saudável, a gente tem que estar bem também. Porque se essa pessoa estiver emocionalmente mal, assim, ruim, emocional não estiver legal, é difícil, né? A tendência é que também, na maioria das vezes, atraiam pessoas que, né, vão se aproveitar dessa fragilidade que essa pessoa está no momento, né? E a maioria até não denuncia, não fala sobre isso por culpa e por vergonha, porque realmente, assim, com certeza essa pessoa ela vai ouvir muito, mas o que você fez para acontecer isso? É quase como quando uma menina é estuprada fala, mas bem feito também, estava de shorts, estava mostrando tudo, estava como se alguém quisesse passar por esse tipo de situação, chega a ser uma coisa absurda, ou tivesse culpa da maldade do outro, né? Então a gente tem que cuidar, assim, com esse tipo de comentário em todo momento, né? Cuidar muito do que a gente vai falar para não julgar e não piorar uma situação que já é ruim, né, para aquela pessoa. E também, assim, existem pessoas que são predispostas, né? Se existe uma característica genética, né? Ela provavelmente vai desenvolver, inclusive, transtornos psiquiátricos, né? Então, dentro dos transtornos de ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático é o mais prevalente nessa população, porque acaba passando por todos esses eventos traumáticos, né? Então, o estresse pós-traumático, se existe qualquer ameaça à integridade ou à vida daquela pessoa, né? Ela pode acabar desenvolvendo os sintomas de estresse pós-traumático. E dentro dos transtornos de ansiedade, eu acho, né? Vários colegas concordam que um dos mais difíceis de tratar é o estresse pós-traumático, né? Quadros depressivos, né? O transtorno por uso de substância, principalmente o uso de álcool, para conseguir suportar, né, todas aquelas situações que a pessoa está sendo exposta e até chegar ao suicídio, né? O suicídio vai vir no momento em que essa pessoa não acredita mais que vai ter saída, de que ela vai conseguir sair daquilo, que ela vai conseguir ter uma solução, né? Então, o suicídio, ele aparece muito quando vem, né, a questão da desesperança, de que as coisas não vão mudar, do desamparo, de que as pessoas não ligam para mim, não tem ninguém que liga, ou do desvalor de que eu não sirvo para nada, né? Então, como é uma pessoa que fica sendo colocada para baixo o tempo inteiro, né? Então, isso realmente, para uma pessoa que tem uma predisposição do organismo dela para esses tipos de transtorno, isso pode acontecer. Opa! E daí, assim, aqui mesmo. Então, como que a gente
pode ajudar, né? Primeira coisa que tem que, até quando for atender qualquer paciente de psiquiatria, a gente tem que deixar tudo aquilo que a gente tem de preconceito, tudo que a gente tem de julgamento e deixar isso da porta para fora, né? Então, primeiramente, estar disposto a ouvir essa pessoa, né? Porque se você não estiver disposto a ouvir, essa pessoa não vai te falar, né? Então, o primeiro sinal que você der de que você está julgando, ou que você está com pressa, ou que você não quer ouvir, ela vai parar e você vai perder a oportunidade de estar ajudando essa pessoa, né? Isso até para outros atendimentos psiquiátricos, eu acho que dá para mesclar coisas, né? Além do assunto da agressão, né? Propriamente dito, até para tornar aquela situação mais leve, né? A gente sai do assunto, volta para ele, sabe? Tenta fazer essas transições justamente para ficar mais leve e essa pessoa se sentir mais à vontade para poder estar te contando isso, né? Porque, como eu falei lá atrás, envolve muita culpa, muita situação de desvalor, né? Assim como o parceiro fala muito para ela que não está disposto e que ela não serve para nada, né? Ela acaba tendo isso, né, na mente, introspecta isso, e quando você for conversar com ela, né, ela vai, primeiro sinalzinho que às vezes você der, que você está com um pouquinho de pressa, ela já vai lembrar de tudo aquilo que ela ouviu e já vai se fechar, né, e daí vai ficar muito difícil poder ajudar uma pessoa dessa forma, né. Então, cuidar muito, que nem eu falei, frases como: ah, mas o que você fez para isso acontecer? Tá, teu marido te bateu, mas o que você fez, né, para ele te bater? Como se uma coisa justificasse a outra, né? Chega a ser absurdo. Parece que gosta de apanhar, né? Isso, primeiro, que são pensamentos que são preconceituosos, né? Totalmente distorcidos e não ajudam em nada, né? Você perguntar para ela: tá, mas o que você fez para o teu marido te bater? Pronto. Né, você está assinando embaixo de que ela deu motivos para apanhar, né? Para apanhar, para ser xingada, enfim, isso não existe. E a gente acaba tendo a função, né, de denunciar, né? Se a gente se deparar com qualquer situação assim, né, até eticamente a gente não pode, tem que fazer, tem que acionar, né? Se tiver serviço social naquele serviço, né, que você estiver, é bom chamar e é bom agir junto, né? Até para não depois ser, né, ter até uma punição legal e ética por ser negligente, por ser omisso, né, em relação a isso. Então, agora nós temos, né, o sinal vermelho, né, que na palma da mão, né, contra a violência contra a mulher, porque tem muitas mulheres que às vezes estão ali e estão sob supervisão do parceiro, e então foi criado um código, né, para que seja denunciado. E agradeço a atenção de vocês, eu fico à disposição para perguntas. Esse é meu Instagram, Facebook, meu telefone, e-mail, né, e assim, eu quis trazer essa imagem justamente para a gente ter ciência de que é assim que a gente quer ver as mulheres, né, num relacionamento saudável, bem, sadias mentalmente, fisicamente, né, e assim que as pessoas merecem, de uma forma geral, não só mulher, né, assim que as mulheres merecem serem vistas, né. Obrigada. Muito obrigada, doutora. Sem dúvida, foi extremamente importante a sua palestra, não só para nós como futuros médicos, né, para conseguir lidar com esse tipo de situação, né, saber como agir, de que forma, né, abordar esse assunto, mas também como pessoas mesmo, né, tipo, às vezes tem algum problema na família ou algum conhecido. Então, foi muito importante essa sua fala. Muito obrigada novamente. Que bom que gostaram. E a gente tem algumas perguntinhas para a doutora. O Samuel está perguntando
Os agressores possuem características em comum? Quais formas de desconfiar que algo está acontecendo com determinado casal? Como eu falei, existem os dois perfis, né? Tem o perfil das pessoas que são extremamente certinhas, perfeitas, o chefe de família, o cara da igreja, ou às vezes um líder, né? A gente vê muito isso, né? Se você for ver, a gente teve, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Do que aconteceu com o João de Deus, né? Acho que é João de Deus o nome dele, né? Que era uma pessoa extremamente religiosa, um líder religioso, que se vestia através desse líder, e isso acontece com bastante frequência. Eu falo que a psiquiatria é bom que deixa a gente desconfiar em relação a tudo. Então, assim, tem muito isso, assim, da pessoa usar aquilo lá para mascarar aquilo que realmente está acontecendo. E existe o outro que é o perfil mais, que é o briguento, que é o cara da confusão. Então, tem os dois perfis, tá? Mas eu não diria que tem mais um ou mais outro. Eu já vi os dois, assim, sabe? Tanto o cara certinho, quadradinho, assim, que era o líder lá, o pastor, esse, aquele, sabe? Como eu já vi também o cara que é briguento, né? Essa história de desconfiar foi aquilo que eu falei, assim, quando pegar no pronto-socorro alguma lesão que não faz muito sentido com a história, né? Ou pegar coisas assim que, tipo, o cara sempre junto, não deixa a mulher sozinha, né? Com medo de alguém perguntar atrás, né? Eu tive uma vez uma situação, não foi de violência contra a mulher, mas assim, o cara chegou com um corte, assim, recém-formada, né? Tipo, o nariz foi parar aqui na orelha, assim. E, nossa, interior, né? Daí você imagina a dificuldade. E veio o cara junto, e esse cara rodeando, e querendo ajudar, e querendo ajudar, e querendo ajudar. E daí ele tinha falado que ele tinha caído de cara no chão. Eu falei, gente, mas como é que você conseguiu abrir o nariz caindo de cara? Primeiro que quando você vai cair no chão, você vai... Então, assim, não batia a história, né? Uhum. No fim, a gente ficou sabendo que o cara levou uma faca usada na cara, por isso que cortou daquele jeito, né? E quem tinha agredido era o cara que trouxe o cara que estava rodeando. Então ele estava ali, por isso que o cara não contava, que eu falava, cara, eu falei, pô, fala a verdade, isso daqui não foi mentira tua, não tem como você cair. Foi só se você tiver muito bêbado de cair de cara no chão, mas mesmo assim você amassa, você não abre. Sim, bem Né? estranho. Então, assim, a história não bate, tá? Também tive uma paciente aí, também fiquei esses dias também com olho roxo, né? Caí do chão. Poxa, mas vai ficar só o olho? Estranho, Entendeu? né? É estranho, a história não bate. E daí você vai tentar e a pessoa se enrola na história, né? E o parceiro, ele vai estar ali para ninguém, para a pessoa não contar. Ela vai estar preocupada. Então, se tiver com esse cenário, desconfia. Já aconteceu comigo. Complicado, né? É E complicado. sempre ficar atento, né? É porque muitos de vocês, isso acontece com a gente, né? Quando a gente forma, a gente não vai, né? Muitos vão direto para a especialidade, mas muitos não vão para uma OBS, vão para um pronto-socorro, né? E lá que vai aparecer essas coisas. Sim, verdade. Tá, a gente tem mais uma dúvida aqui. Como trazer à tona esse assunto durante a consulta? Apareceu a nota, né? À tona. Assim, ó, eu gosto sempre de usar o método gato subiu no telhado, assim. Eu vou comendo pelas beiradas, sabe? Vou perguntando, como é que tá o casamento? Mas isso a gente acaba perguntando para todos os pacientes, né? Como é que tá o casamento? Daí, às vezes, o olho já enche de lágrima, daí você meio que dá uma, né? E vai indo, daí você vai, né? Até você conseguir chegar, tem que ser aos poucos, tá? Não adianta chegar para a pessoa e falar, teu marido tá te batendo? Não adianta, daí a pessoa já vai entrar na defensiva,
e já não vai falar nada. Então, você tem que ser bem... Tudo que você for perguntar, inclusive os de droga, por exemplo, né? Pela pessoa, eu deixo para o final. Eu vou conversando, eu vou papeando coisas do dia a dia. Daí eu vou catando uns negócios no meio do caminho. Tem toda uma técnica, né, para fazer o negócio, né? Tem que ir aos poucos ali. O bom é que assim, né? Eu por isso até que acabei saindo do SUS, né? Já saí faz uns 2 anos, né? Porque eu não tinha tempo. Eu sempre estava atrasada, né? Eu sempre tive um perfil de conversar mais assim com os pacientes, né? No consultório, daí eu tenho uma hora para perguntar. Mas se você pegar, por exemplo, uma UBS, né? Que você tem que atender aí 3, 4 por hora, né? Tem UBS que manda a pessoa atender 4 por hora, são 15 minutos. Como é que você vai tirar qualquer coisa da pessoa em 15 minutos? Nossa. Então você vai ter que fazer mais de uma consulta, né? Vai ter que meio que, às vezes, não vai ser na primeira vez que você vai ver o paciente vai conseguir tirar isso dele. Sim. Tá, a gente tem mais uma dúvida aqui. Em que momento do atendimento o médico se dirige à assistência social? Por exemplo, se a vítima diz ter sofrido um acidente ou coisa do tipo na hora. Como fazer para ir falar com eles sem assustá-la? Tá, a gente tem duas situações, né? Se ela não contar, né? Não contar nada, mas você desconfiar, daí você vai terminar o teu atendimento, vai terminar tudo que você vai fazer e daí vai na assistente social. Fala, ó, é assim, 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 tô desconfiada. Se você tiver, pelo menos aqui em Toledo, assim, se tiver dentro de um hospital, daí fica maravilhoso, porque o pessoal tem mais tempo, liga para o OBS, liga para, né, a gente já teve esse tipo de situação, que a pessoa, que aqui atende a regional inteira, né? Então, não necessariamente aquele paciente é de Toledo. Então, geralmente, assistente social, além de ir lá entrevistar marido, eu já tive que fazer assim, entrevistar vários familiares para ver se todo mundo me contava a mesma, sabe? Eu entrevistei o paciente, isso foi numa situação que falaram que ele estava com uma complicação por causa de uso de álcool. Eu entrevistei o paciente dele assim, não, mas eu não bebo, bebo 1, 2 latinhas final de semana. Eu falei, tá, todos eles falam isso. Daí eu conversei com a esposa. A esposa, não, doutor, ele não bebe. Daí eu falei, tá, mas pra esposa me falar, porque assim, a esposa é a primeira a reclamar, né? O cara bebe. Daí eu chamei o irmão. Daí o irmão falou, é verdade, ele não bebe, daí eu acreditei. Nossa. Daí chama assistente social, daí ela começa a fazer esse trabalho também de ligar para familiar, de ver as questões legais, porque a gente médico, assim, por mais que a gente tenha, eu tive bastante ética médica, mas mesmo assim a gente não tem noção muito de questões legais na faculdade. A gente não sabe nada de lei, né? Então, o risco de passar um caso desse, você não denunciar e depois você ser considerado negligente é grande, né? Então, e se você estiver num posto, daí você pode pegar se tiver assistente social no posto, nem todos têm. Se não tiver, daí você vê a situação, né? Então, se for violência contra a criança, você liga para o conselho tutelar. Se for violência contra a mulher, por exemplo, daí você liga e faz uma denúncia, né, para a delegacia da mulher, tá? Mas isso tudo, se a pessoa se você não tiver certeza e tal, tiver desconfiado. Agora, se for uma situação que a pessoa te falou, ó, eu tô sofrendo e tô isso, tô aquilo, você tenta, junto com a pessoa, vamos procurar a delegacia, eu te ajudo nisso e tal. E se a pessoa não quiser, daí você vai ter que acabar fazendo uma denúncia anônima, né? Eu sempre tento, num primeiro momento, acordar isso com o paciente. Fala, olha, né, eu sei o que está acontecendo, eu sei que você deve estar com medo e tal, mas vamos lá, a gente precisa fazer isso, né? Tem risco dessa situação piorar, ele acabar te matando, enfim. Ah, não quero, mas infelizmente você tem que... E é interessante você marcar isso em prontuário daí. Entrada em contato, blá, 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 né, com fulano de tal. Para anotar aí, falado com fulano em tal hora, né. Eu já tive que fazer isso com um conselho tutelar, com criança, né, que estava sofrendo
violência. De pegar o telefone, a pessoa sair, saiu todo mundo, eu dar minha volta e ligar pro conselho e falar, ó, tá, vai investigar que tem coisa ali. Sim, é complicado, né? Mas é a nossa função. Ninguém mandou, né? Eu podia ter feito tanta coisa. Doutora, muito obrigada novamente. Imagina. E qualquer dúvida que aparecer, surgir, então a gente pode entrar em contato com você nas redes sociais. Depois eu vou deixar aqui certinho o link do Instagram, para daí qualquer dúvida que possa ser sanada, a gente entra em contato com você. Muito obrigada, doutora. Imagina. Tchau. Tchau. Gente, agora o formulário está aberto e está na descrição do vídeo. E eu desejo a todos uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.